Dias Toffoli é o novo alvo, e na tentativa de melhorar sua imagem, ele revela fatos dos bastidores políticos que motivaram articulações para derrubar o presidente. Articulações estas que o MBL fez questão de participar para posarem como democratas. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, tem nas mãos a difícil tarefa de melhorar a imagem do Supremo. Porém, o homem que possui suposto envolvimento com a Odebrecht e que no passado censurou mídias, não sabe de fato como articular-se neste jogo polarizado. De forma preocupante, o atual presidente do Supremo acabou revelando que nossa democracia está à mercê de organizações com viés político um tanto controverso. Se podemos confiar nas palavras de Toffoli, a resposta é não. Porém, somos providos de bom senso e discernimento. Por isso, podemos confrontar sua história com os fatos ocorridos no mesmo período. Durante a entrevista, o ministro afirmou que recebeu pressões para colocar o Brasil rumo a uma crise institucional, com direito a impeachment ou até o uso das Forças Armadas em caso de um colapso social. Em sua história, ele não revelou o nome dos generais ou do general próximo ao chefe do Planalto, que consultavam ou consultava o STF para possível uso das Forças Armadas, que seriam acionadas para manter a lei e a ordem. Porém, quem não se lembra daquela ala positivista que tinha como cabeça o ministro Santos Cruz? Na época, Bolsonaro havia negado qualquer rixa para amenizar os ânimos. Porém, quem recebeu informações dos bastidores sabe que ocorreu realmente uma treta que poderia prejudicar o governo. Toffoli ainda afirmou que para evitar a ruptura foi realizado um pacto, que implicava o afastamento do então ministro Santos Cruz. E realmente Santos Cruz andava bem estranho, gerando certo atrito no governo, com críticas que ficavam só no discurso político. Tanto que, devido à sua conduta, em junho ele foi afastado do cargo pelo presidente Bolsonaro. O interessante dessa história é que toda essa polêmica que circulava na mídia na época e que tinha como objetivo o desgaste da imagem de Bolsonaro ocorreu paralelo ao julgamento sobre a legalidade das prisões em segunda instância. Decisão esta que poderia favorecer Lula na época. Apenas lembrando que com 100 dias do governo havia um claro descontentamento dos políticos com Bolsonaro, que recusava governar sem o famoso toma lá da cá, que os deputados chamavam de articulações políticas. Acho que vocês lembram disso. A grande imprensa na época promovia ataques consecutivos ao governo, enquanto davam destaque ao vice Mourão, que por sua vez discursava em dualidades, sem de fato o povo saber de que lado ele estava. Na época, até o site O Antagonista defendia uma espécie de tutela militar para Bolsonaro. Agora, onde entra o MBL nessa história toda? Bom, seguindo a cronologia, o Congresso alinhou-se às mídias. Maia já agia como primeiro-ministro e começou a soltar farpas contra Guedes, Moro e Bolsonaro. Nesse período, falava-se abertamente em impeachment nos corredores. E quem comprou esse discurso patrocinado pela mídia podre na época? O MBL, que possui como cabeça articulista o deputado Kim Kataguiri do DEM, que na época parecia ter perdido aquele amor que ele tinha por Bolsonaro após as eleições. E para piorar, após o rompimento, o deputado do DEM rapidamente arrumou um novo substituto, um novo crush, Rodrigo Maia. Quantas vezes não vimos ele elogiar Maia? A cada flatulência do presidente da Câmara era um, coraçãozinho. Segundo Toffoli, o quadro só pôde ser revertido após as manifestações do dia 26 de maio, que foram a favor do governo e das reformas. Manifestações esta que o MBL estranhamente foi contra, e que ninguém engoliu até hoje a sua justificativa. Quando os políticos viram que o atual governo, mesmo sem mexer um dedo, mobilizou milhões de pessoas a ir às ruas em defesa das pautas que a esquerda considerava antipopulares, eles perceberam que as mídias não tinham nas mãos o poder de manipulação que eles esperavam. E ficou claro para a grande maioria dos brasileiros que todo esse fuzuê tratou-se de uma tentativa de um golpe midiático parlamentar, pois após as manifestações o clima de tensão foi completamente desfeito. Mourão deixou os holofotes e, completando quase um mês, o então ministro Santos Cruz foi exonerado. Portanto, mesmo desconfiando das palavras de Toffoli, não podemos negar a intrínseca ligação entre as histórias. E como é importante as manifestações nas ruas.
O presidente do Supremo, Dias Toffoli, ainda afirmou ontem que o STF precisa ter muita prudência, respeitar os outros poderes da República e saber ler o resultado das eleições do ano passado. Uma frase interessante, só falta colocá-la na prática. Os ataques continuarão, mas nós brasileiros, utilizando-se da internet, não podemos bobear. Cada um de nós deve participar dessa empreitada política. E a guerra vai continuar em várias frentes. Gleice, no momento, com a força do PT, quer calar a voz da internet e processar Moro pelos áudios envolvendo o PCC e o PT. Não podemos deixar a esquerda com suas mentiras tomar um só centímetro do discurso político. Caso contrário, podemos seguir o mesmo caminho da Argentina, que teve uma vitória na chapa do poste da Cristina Kirchner, o Alberto Fernandes. O resultado foi claro, Bovespa caiu 2% e dólar passou de R$4. E se você ainda tem dúvida, leia este Twitter da ex-presidente Dilma, a representante da esquerda que levou o Brasil à maior recessão econômica da sua história. A vitória da chapa Alberto Fernandes-Cristina Kirchner nas prévias presidenciais é uma luz no fim do túnel para o povo argentino e para a América Latina, e um enorme alento para todos que lutamos pela democracia. Acho que ficou claro o drama, né? O presidente Bolsonaro afirmou que a derrota do presidente argentino Maurício Macri nas prévias representa um grande perigo, e que ele não gostaria de ver os irmãos argentinos fugindo para o Brasil caso a esquerda vença no pleito de outubro. Esperamos que nossos irmãos argentinos não sigam o caminho da Venezuela, e que toda essa história contada aí por Dias Toffoli possa servir pelo menos como advertência de que na guerra pelo poder tudo é possível. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de clicar aqui no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.